A paz do Senhor a todos os irmãos e aqueles que nos acompanham. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Estaremos iniciando mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical, que o tema dessa revista é Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. É essa capinha aqui, não sei se você, aluno, já recebeu, mas já está sendo distribuído já nas nossas congregações. E esse tema é muito atual, muito interessante e é uma questão de sobrevivência. A Igreja do Brasil, a Igreja de Cristo, está precisando do tão esperado avivamento que o Senhor nos prometeu derramar nos últimos dias. Bom, vamos lá. A primeira lição, dia 1 de janeiro de 2023, que será o próximo domingo, já em 2023, o tema da nossa lição será o avivamento espiritual. O texto áureo se encontra em 2 Crônicas 7 e 14, que diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Verdade prática. Humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Muito bem. O que precede um avivamento? O que causa um avivamento? É justamente dois fatores: o aquebrantamento de coração, através da oração, e o arrependimento. Então, toda vez, você pode analisar a história de Israel, toda vez que eles pecavam, se afastavam da presença de Deus, quando estava prestes a acontecer um avivamento, eles reconheciam o erro, se aquebrantavam em humilhação, em clamor, em busca através da oração a Deus, e se arrependiam. Aí Deus vinha e restaurava a nação. E a Bíblia fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Deus é imutável. Então a sua maneira de trabalhar, assim como foi outrora, ainda continua sendo da mesma forma. Eu queria só ler dois versículos aqui, que é da leitura semanal, que é a leitura diária, que é muito interessante nós lermos. São temas bastante conhecidos, mas me chamou a atenção. O primeiro fica em Abacuque capítulo 3, versículo 2. Eu vou achar aqui para os irmãos. 3, versículo 2. Diz assim Abacuque: O Senhor ouviu falar da tua fama. Aprendi a respeitar as tuas obras, Javé. Ao correr dos anos, faze-as reviver. Manifesta-as no curso dos anos. Na ira, lembra-te de ter compaixão. Essa versão muda um pouco, mas é aquele famoso versículo que fala assim: Aviva, Senhor, a tua obra, e no meio dos anos torna-a conhecida. Essa é a melhor tradição e a mais conhecida de todos, é a popular. Livro de Oséias, capítulo 10 e versículo 12. Oséias, capítulo 10, versículo 12. Diz assim: Semeiem conforme a justiça e colham o fruto do amor. Cultivem um campo novo, porque é tempo de procurar ao Senhor, até que Ele venha e faça chover sobre vocês chuva de justiça. Muito bem. É o que nós estamos precisando, principalmente aqui na nossa nação, em todos os sentidos. Faça chover chuvas de justiça. Muito bem. Vamos lá para a introdução. A introdução da nossa aula diz da seguinte maneira: Nesse trimestre, estudaremos o avivamento espiritual, veremos quanto ele é indispensável para o crescimento, o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da Igreja no mundo. Esse fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o Evangelho de Jesus a cada criatura. Assim constataremos
que o avivamento espiritual, mais do que movimentos ocasionais, é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais. Muito bem. Então, observe lá, capítulo 2 de Atos, quando houve o Pentecoste ali, que Deus derramou do Espírito Santo sobre os apóstolos e os discípulos ali reunidos. Observe que a atitude deles, antes de receber o revestimento de poder, era o quê? É uma atitude introvertida. Eles estavam com medo dos judeus e dos romanos. Eles estavam preocupados, acanhados, né? Ali, coagidos em um lugar escondido, com medo. Mas depois que eles começaram a se aquebrantar e buscar a Deus em oração, Deus enviou o Espírito Santo e revestiu a igreja primitiva com poder. Aí a atitude foi outra. Foi totalmente transformada da água para o vinho a atitude dos apóstolos. Depois que eles receberam o revestimento de poder, o derramamento do Espírito Santo, eles começaram a ter ousadia, intrépidos, começaram a pregar o evangelho, começaram a falar de Cristo, começaram a sair às ruas, né, às cidades e aldeias da época e começaram a evangelizar, a pregar o evangelho. Tanto é que uma das primeiras pregações do apóstolo Pedro, quase 3.000 almas se converteram a Cristo. Então, a palavra-chave avivamento significa o quê? A palavra-chave avivamento significa manter vivo, preservar, também serve para corrigir o avivamento. O avivamento serve também para purificar e livrar do mal. Veja bem como que é interessante, né? O porquê que precisamos do avivamento nos dias atuais. Porque o avivamento, ele não somente vem dar um despertamento espiritual, vem a reacender a chama, manter vivo a chama do primeiro amor, mas também te dá ousadia. Mas também o fogo do Espírito Santo, ele também é um agente purificador, que purifica o nosso coração, a nossa vida e nos santifica para que venhamos ser ainda mais usados por Deus. Lembra que o apóstolo Paulo disse nas cartas a Timóteo que aqueles que querem ser usados por Deus se consagram e daí vai ser usado como se fosse um vaso de honra, um vaso escolhido. Então, a ação do Espírito Santo, quando o avivamento vem sobre o povo de Deus, é para justamente o objetivo é capacitar, despertar, capacitar para pregar o evangelho, dar ousadia, coragem, intrepidez, força de vontade, ânimo, e também serve para quê? Um agente purificador, um agente para preservar a santidade da igreja, para corrigir algumas coisas que estava já saindo fora da vontade de Deus, e também para proteger. Lembra que eu posso fazer uma simbologia ali, a coluna de fogo à noite, que protegia Israel no deserto, do perigo ali que tinha no deserto? É a mesma coisa. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, revestido do poder, o Espírito Santo também nos livra do mal, nos protege. Bom, o primeiro tópico vai falar o quê? Vai falar o que é avivamento espiritual. Aí eu te pergunto, na sua concepção, o que é avivamento espiritual? Avivamento espiritual só é movimento? Só é emocionalismo? Histerismo, né? Que hoje em dia nós vemos bastante movimento pentecostal que não passa de emocionalismo. É uma histeria, um histerismo frenético, que muitos confundem com o avivamento, com o derramamento do poder de Deus. Na verdade, é simples, é fácil detectar quando é poder de Deus e quando é carne, quando é carnalidade humana. Quando é poder de Deus, quando é avivamento genuíno, há uma mudança de vida, de comportamento. Há uma transformação. A pessoa que outrora era ofuscada, ela começa a ter um brilho, ela começa a ter atitudes em concordância, em harmonia com a palavra de Deus. É para isso que serve o avivamento. Bom, o avivamento espiritual, em primeiro lugar, avivamento espiritual é uma intervenção de Deus.
Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. Bom, o segundo subtópico do primeiro tópico vai falar sobre pré-condição para o avivamento. O que nós precisamos para receber este avivamento? Veja bem, a Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser pré-condição para o avivamento. Aprendemos o quê? Se nós estamos vivendo numa crise espiritual, moral, econômica e política, é o ambiente certinho. É esse o ambiente propício que Deus quer derramar do seu Espírito Santo. Observe, a nação de Israel, só observar a história da nação de Israel, o povo de Deus. Quando o povo estava lá no fundo do poço, numa crise violenta, numa miséria espiritual tremenda, imoral, política, o que eles faziam? Eles se aquebrantavam, buscavam a Deus em oração, se convertiam, se arrependiam, e Deus trazia o avivamento sobre o povo, e, logicamente, a consequência daquele avivamento já transformava todo o ambiente. A nação voltava a prosperar, a corrupção que havia era extinguida, porque Deus levantava homens sérios e justos como líderes para governar o povo. Então, o avivamento ele é propício a acontecer quando nós estamos no fundo do poço. Será que podemos encaixar para os nossos dias aqui o Brasil, a situação atual do Brasil? Será que podemos encaixar? Claramente que sim. Então, esse é o momento que Deus vai derramar do Espírito Santo e vai avivar a nossa nação, a igreja brasileira. Nós estamos no ambiente certinho, propício. O ambiente já está preparado para que aconteça um estrondoso e maravilhoso avivamento de Deus na nossa vida. Basta a gente querer e buscar esse avivamento. Vamos lá. Vamos partir para o segundo tópico, para o vídeo não ficar muito extenso. Segundo tópico, as condições para o avivamento espiritual. Qual condição precisa? É o que acabamos de falar, uma crise, o primeiro tópico vai falar. A segunda condição, humilhação diante de Deus. Lembra, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. E o que é humilhar? Qual é a etimologia dessa palavra? Humilhar é você se prostrar diante de Deus e reconhecer que você está errado, que nós estamos falhando, que o erro não está em Deus, está em nós. Que a situação que nós estamos vivendo não é culpa de A e nem B, é nossa mesmo. Nós temos que assumir. Humilhar o que é você reconhecer que você é falho, que você é pecador e que você precisa da intervenção de Deus, da intervenção divina. Bom, aí fala, orar e buscar a face do Senhor. Logicamente, sem oração é quase impossível de ter avivamento. Todos os avivamentos que aconteceu na história da igreja, até na história moderna, aconteceu por alguém ou um grupo começar a buscar a Deus em oração. Quando é o elemento essencial. Bom, o quinto aqui diz assim, o quinto subtópico do segundo tópico. Um caminho preparado. A crise pode ser uma pré-condição para o avivamento espiritual, se nos humilharmos diante de Deus. Muito bem. Bom, o terceiro tópico vai falar o seguinte, a necessidade de um avivamento espiritual. A situação espiritual de Judá, né? Por causa da desobediência de Judá, profetas alertavam a respeito da futura destruição da nação, mas o povo não ouvia as divinas advertências. Bom, é o que acontece em nosso dia. Arautos de Deus, pregadores e pastores, homens de Deus, mulheres de Deus estão pregando, mas muitos estão levando na brincadeira. E foi que Judá fez na época dos profetas. Não levaram a sério as mensagens de advertência, ridicularizaram os profetas, zombaram dos profetas, mas a profecia cumpriu. O povo foi para o exílio. Tomara que nós venhamos a aprender com o povo de Deus do passado e não venhamos cometer o mesmo erro de tapar os nossos ouvidos e ainda zombar dos profetas de Deus, dos homens e mulheres de Deus que estão espalhados por toda a nossa nação pregando a verdade, ensinando a verdade. Bom, o segundo subtópico diz assim, ó, Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. Nós sabemos que depois do
quando cumpriu os 70 anos de Babilônia, ali do cativeiro da Babilônia, Deus levantou o rei Ciro, né, Medo-Persa, para dar a oportunidade do povo retornar para Jerusalém e reconstruir o templo, a cidade e os muros. Muito bem. O terceiro subtópico diz a necessidade de um avivamento espiritual. A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Infelizmente, há uma tendência natural e histórica para o predomínio de uma letargia espiritual no meio do povo de Deus, que outrora foi poderosamente avivado. Assim presenciamos o crescimento da frieza e mornidão espiritual sobre os corações de um povo ou de uma igreja local. Há lugares em que décadas atrás o percentual de cristãos e de igrejas era elevado. Nos últimos anos, esse percentual vem caindo. Hoje o fechamento de igrejas é uma realidade. Bom, irmãos, precisamos de um avivamento. É uma questão de sobrevivência. Se nós continuarmos assim, nessa mornidão, tem muitos crentes já aceitando essa situação, dizendo assim, mas Jesus falou que o amor de muitos se esfriaria. Isso não é culpa minha, então isso tem que acontecer. Está errado, irmãos. Se nós queremos ver melhoria nas nossas igrejas, se nós queremos ver melhoria no nosso país, se nós queremos ver o nosso país crescer, ser liberto desta corrupção, irmãos, aprenda uma coisa, a corrupção não está nos políticos, não está ali no Senado, não está em algo material, a corrupção está no coração do ser humano. Então, se Deus derramar esse avivamento, com certeza aqueles que estão desviados vão voltar para Cristo, aqueles que estão fazendo coisas que não devem, que não convém aos santos, vão reconhecer sua falha, então vai haver uma mudança. Pode observar, na história da igreja, cada avivamento que houve, Deus trouxe uma transformação na cidade, na nação, no país inteiro. E o nosso Brasil precisa deste avivamento urgentemente. É tempo de nós não ficar somente exercendo a nossa cidadania. É tempo de nós, como crentes, Igreja do Senhor, iniciar esse ano de 2023 com uma vontade, buscando a presença de Deus, clamando por este avivamento. Porque eu tenho certeza, quando Deus enviar este avivamento e avivar a Igreja do Brasil, a nossa pátria vai mudar em nome de Jesus. A conclusão. Quando o povo de Deus se encontrar em situação de frieza espiritual, a vontade divina é a de sempre reacender a chama que está se apagando. Se for preciso, ele usará uma crise para isso. Usará circunstâncias diversas para levar o seu povo ao deserto a fim de falar ao seu coração. A sua exigência, porém, é que seu povo se humilhe, busque a sua face e se converta de seus maus caminhos. Então, o avivamento espiritual não tardará. Irmãos, essa mensagem não é para quem não é crente. Esta mensagem é para nós, Igreja do Senhor. Deus conta com a igreja. Deus quer mudar a nossa sociedade, o nosso país, através da igreja. Então, eu e você não podemos ficar na inércia, não podemos ficar indiferente à situação. Devemos clamar a Deus por um avivamento. É claro, exercendo a nossa cidadania com sabedoria, com prudência, com consciência, mas principalmente buscando a presença de Deus, clamando a Deus, pedindo a Deus por este avivamento. Amém? Deus te abençoe. Fique com esta pequena resenha, esboço e resumo da Escola Bíblica Dominical, a primeira lição. E até mais. Que Deus te abençoe. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Um forte abraço.